Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, né? Abordando um assunto, né? Sobre trabalhos espirituais. Muitas vezes vocês falam sobre consequências, ações, reações, tá? E muitas vezes sintomas dos trabalhos espirituais. Vou eu falar um pouco sobre trabalhos espirituais não só feitos por mim, mas de outras pessoas que chegam até mim já com trabalhos em andamento. E hoje eu vou pedir também a experiência, né, de um sacerdote, para que também acabe argumentando e dialogando sobre os processos de trabalhos espirituais quando chegam ao ponto, né, muitas vezes da pessoa estar, né, se desabafando sobre o que acontece na vida da pessoa e que chega até nós e quer voltar com o ser amado e o que aconteceu. Porque muitos sabem que saem para vocês nos jogos, tá? Cartas, búzios, quando vocês fazem com sacerdotes, com oráculos cruzados, consagrados em si, sai a dita magia. Magia de separação, magia de afastamento, magia de destruição. Então, o assunto de hoje é sobre essas magias. Mas antes de falar sobre o assunto em si, tá? Eu falo que tudo é de acordo quando a pessoa chega até mim, tá? Sobre trabalhos espirituais, tudo é de acordo com o jogo de búzios que eu faço, com cartas juntos, né? Eu sempre explico sobre as cartas e sobre os búzios para vocês, então tá lá nos meus antigos vídeos, tá? Os trabalhos espirituais são para se criar novos caminhos, tá? Novos caminhos, novas oportunidades, mas é de acordo com o que a espiritualidade auxilia, tá? Em todo o processo. Vocês tiveram oportunidades lá no passado, por que agora vocês não podem utilizar da magia em benefício de vocês para obter novas chances, novas oportunidades, novos caminhos? Então é isso que eu quero deixar bem claro. E quando eu abordo um assunto como esse, é para vocês entenderem que é a vida real da pessoa, quando as pessoas chegam até mim. Que eu sei que muitos em si, muitas vezes não deixa-se o outro, né, expressar a história e o que está vivendo. Então eu achei interessante, tá? Porque eu tenho um pensamento, o Babá tem outro pensamento, e eu pedi sim, no caso, a experiência dele, tá? A visão dele, mediante, né, esse assunto que eu vou repassar para vocês, que no caso a pessoa entrou em contato comigo, tá? Estou auxiliando essa pessoa e lógico, vibramos para que a pessoa conquiste aquilo que veio buscar. Mas lembrando, é uma pessoa que já veio com, vamos dizer assim, trabalhos espirituais feitos lá atrás para benefício e de muito tempo. Não é de agora, não é de 1, 2, 3 meses. A pessoa buscou, tá? Estar em contato comigo e o auxílio ajuda. E foi, tá? Para poder voltar com o ser amado. Mas na consulta que eu fiz, eu observei que a separação do ser amado foi por benefício de magias feitas para separar, destruir, desunir o casal. E eu quero que vocês ouçam esse relato, que aí sim ela teve a confirmação, porque ela está ainda passando por sintomas. E é nisso que eu quero dialogar e saber sobre a experiência do sacerdote em si, não só da minha experiência com trabalhos espirituais, experiência de outra pessoa na visão masculina e não só na visão feminina que temos, né? De mãe no santo e sim de babá no santo, para poder estar auxiliando todos vocês com a percepção do que é dentro da espiritualidade na vida de vocês. Então, vou mostrar os áudios. Os áudios começam onde ela diz a mim, tá? Tiraram minha dignidade. Rapaz, é muito difícil. Eu aqui na cidade acabei de ver aquela desgraçada no carro do meu marido. Eu nunca saio de casa, é impressionante. É só eu sair de casa pra vir na cidade. Eu tô de cara com essa miserável. Ai, meu Deus do céu, olha, muito sofrimento, sabe? Muito sofrimento. Tem que ficar olhando o carro de longe pra poder fazer nada. E ela fazendo as compras. Que hoje o bonito chega.
tô aqui parada na sombra. Minha vontade é dar meia volta, ir lá e causar um prejuízo nesse carro. É por isso que a menina lá, a advogada, ela fala que eu tenho que andar o mais rápido possível com esse divórcio. Entendeu? Porque é muito abuso o que eles estão fazendo comigo. Ela andando num carro que é meu também, mano. É muito difícil isso. Pra mim, tem que suportar isso, além de dentro da minha casa, dentro do carro que também é meu. É muito difícil suportar isso, muito difícil. Mas no jogo saiu, que tinha magia sim, entendeu? Porque, Laura, eu saí de casa, vim pra cá cuidar do meu neto. Aí, eu queria voltar pra minha casa, eu não conseguia. Tipo assim, na noite anterior, que eu vim aqui pra casa do meu neto, por causa da minha filha, que ele não me deixava cuidar do meu neto, eu passei a madrugada inteira sem dormir, porque eu achava que ele ia me enforcar, que ele ia me matar. Sabe, do nada, me deu aquele pânico de ficar deitada na mesma cama que ele. Eu ficava assim, meu Deus, ele vai me matar, eu tenho que sair daqui. Levantava, deitava, levantava, deitava. Quando foi 6 horas da manhã, eu peguei uma muda de roupa e vim pra casa da minha filha. Entendeu? Sem roupa, sem nada. Eu fiquei assim, transtornada perto dele. Me deu um pânico. E olha que a gente não tinha pegado nem nada. Fomos dormir assim, tranquilo, sem problema nenhum. Então é muito perceptível pra mim que houve magia também, porque aquilo que eu vivi não foi normal. Aí eu vim pra cá, queria ir pra casa. Aí eu ia pra casa, voltava pra cá, e nisso eu fiquei nesse lenga-lenga 10 dias, nessa loucura, entendeu? E foi nisso, não sei se com raiva, não sei, porque ele ficou com muita raiva de mim também, entendeu? Mas eu sei que não foi por ele, não foi por mim, eu sei que foi magia, porque ele ficou com muita raiva de mim também. Não é à toa, Laura, não é à toa. Eu me senti assim. Não foi à toa que ele me expulsou de casa quando eu fui conversar com ele, quando eu soube que ele estava com essa mulher. Entendeu? E essa mulher já andou com ele. Ela morava no Rio. Ela veio pra cá e não voltou mais. Bom, pessoal, lembrando que as pessoas em si, quando eu coloco, no caso, vídeos e também áudios, tá? As pessoas, elas simplesmente, elas me autorizam, mas eu modifico a voz, tá? Para que vocês possam ouvir e ter a empatia. Eu sempre falo sobre ter a empatia, de se botar, de se colocar no lugar do outro, tá? E aí, houve um debate, né, sobre como me expressar como mãe no santo, muitas vezes quando eu pego isso no lado pessoal, tá? Porque você acaba tendo contato, a pessoa contando a história, né? E muitas vezes a gente acaba assimilando, né, o espiritual que é repassado a nós e da forma que é repassado e sobre os trabalhos que temos que fazer, para daí a pessoa constituir aquilo que a pessoa deseja para a vida da pessoa. Lógico, cicatrizando muito a mágoa, o ressentimento, e nesse processo, como que a mãe Beatriz procedeu, né? Meu nome é Laura Beatriz, então eu falo sobre mãe Beatriz para que vocês, né, se direcionem, né, e saibam com quem estão falando, mas ela fala Laura, né, que ela já está conversando comigo e repassando, desabafando, né, sobre isso. E aí, como que eu procedi na consulta? Na consulta espiritual, que é de acordo com que as entidades e também, né, as energias respondem,
eu não poderia estar limpando essa pessoa por causa que, como já faz algum tempo, ela havia passado por toda essa situação e hoje ela se encontra pelo menos em conversação, tá? Com o ser magiado, como que eu, para me pegar um processo de magia, de trabalhos espirituais, feitiços e bruxarias, vou eu terminar talvez com aquele caminho que foi feito lá atrás na magia, para ela poder estar em conversação, porque até então vocês ouviram os áudios. Ele expulsou, tirou ela da própria casa em si, de uma hora para outra, que ela não entende, tá? Ela não fez nada de errado. Ela simplesmente foi vítima de um trabalho de separação, destruição e afastamento. Tá, aí você me diz, mãe Laura, que daí eu procuro sua ajuda, eu sou vítima de trabalho e a senhora não vai me limpar? De acordo com que os trabalhos de feitiços e bruxarias são feitos em si, o que é repassado a mim? Que existe um caminho feito pelo espiritual e eu não posso banir aquele caminho, porque senão eu vou estar atrapalhando muito mais aquela pessoa de obter aquele retorno que ela veio buscar até mim, que é voltar com o ser amado. Tá? E aí, o babá da casa, ele teve a opinião dele, que eu vou pedir para ele expressar sobre essa opinião nesse assunto, porque eu gosto. Tá? De ter um exemplo a mais para me poder estar fazendo e direcionando vocês no melhor trabalho possível para que dê resultado a vocês. Então, eu vou perguntar agora, Pai Rodrigo, tá? Qual a sua opinião sobre isso? Olá, pessoal, tudo bem? Bom, qual a minha opinião? Eu vou falar o que eu falei para Mãe Laura quando se tocou no assunto. O que o oráculo respondeu? Essa é a primeira pergunta de um sacerdote responsável. O que o oráculo te respondeu? Por quê? Eu vou usar uma palavra que a mãe às vezes abomina que eu falo. Depende. Depende de toda uma situação, depende de toda uma vivência, depende do assunto. O que a pessoa quer? Mas nesse ponto, como está nas mensagens, essa pessoa foi magiada. Essa separação veio por meio e fortalecida de uma magia. Então, às vezes, o querer da pessoa e as possibilidades que o oráculo vai responder não casa. Aí você tem que criar situações. Aí entra a magia novamente. Você vai criar novos caminhos. Aí o que o oráculo te responde? Tem que fazer uma limpeza e começar de zero? Ou tem que se dar ênfase a um processo que já se iniciou lá atrás? Então, a minha percepção na hora que eu joguei na consulta com ela, eu avisei ela que o esposo dela, né, havia sido retirado por processo de magia, tá? Não falei qual tipo de magia, mas falei que não era para ela estar passando por isso, tá? De alguma forma, tá? A magia foi assertiva. E aí, com o tempo que ela me contou sobre como que aconteceu, na hora, a minha consulta não foi breve, foi bem, porque eu tive que ver se haveria caminhos, possibilidades, quais trabalhos em si fazer para ela acabar voltando com o ser amado. Por quê? Eles têm coisas a se discutirem, coisas a se terminar, ou seja, eles têm caminhos, têm conversação entre eles que não obteve, simplesmente aconteceu a separação e pronto, por processo de magia. E nisso que eu quero falar, Pai Rodrigo, porque as pessoas em si, elas brincam e fazem processos de trabalhos espirituais, dizendo-se, né, feitiços e magias, ou feitiços e bruxarias em si, e aí vende-se aqueles trabalhos que não dão resultado, porque se foi feito assim, nem que seja mínimo, mas o resultado. E quando se tem aquele resultado mínimo, por isso que eu falo das enfatizações, ou seja, do reforço espiritual para aquele trabalho acontecer. Lógico que tudo depende, como o Pai Rodrigo fala, e a Mãe Laura teve que trabalhar isso, depende, né, de cada situação, porque as pessoas querem vir com vamos dizer assim, um assunto, tá? Um resultado, formada. Exato, uma ideia formada sobre o
problema deles e eles acham que em pouco tempo se resolve tudo isso. E que um trabalho, tá? Tudo bem, em termos de 10 dias ela observou tudo isso devido ao trabalho de separação, afastamento e destruição. Mas o processo já começou lá atrás. Então esse trabalho não foi feito de imediato, foi um trabalho que levou tempo para se pegar. Agora eu te faço a pergunta. Sim. Ela levou 10 dias para perceber isso. Para tudo acontecer a separação. A separação. Mas quanto tempo ela levou para perceber que esse foi o motivo? De separar até então? Olha, eu não fiz essa pergunta, mas com foi certeza... a partir da consulta, da abertura do oráculo ou antes? Já haviam em outras situações, né, de consultas, já haviam falado para ela que haveria magia, mas ela não falou para mim que era magia. Ela veio buscar fazer a consulta para voltar, para a volta em si. E isso já se passou mais de ano que está separado, mais de anos. Sim. Então, o processo da magia, porque o do oráculo? Agora eu vou enfatizar que eu sempre, quando entro nessas questões, eu falo o que o oráculo te mostrou, o que o oráculo revelou. Por quê? Cartas dos búzios. Quando eu falo oráculo, independente do que é utilizado. Sim. No caso, a mãe trabalha com cartas e búzios. Lembrando que esse oráculo que eu tenho, isso, ele na realidade é energizado e as entidades respondem isso, nesse oráculo. Não é só um oráculo como um oraculista. Não. Deixo bem claro isso. Meu meio de comunicação ao espiritual para mim não estar constantemente incorporada trabalhando com as entidades. O que as pessoas às vezes não entendem? Oraculistas, o tarólogo, tá? Ler cartas, ler búzios é uma coisa. Ter a visão nesses elementos são coisas diferentes. É bem diferente. São situações diferentes. Tá? Não vamos entrar nesse mérito agora. Sim. Então, o que o oráculo te mostrou? Porque a pessoa às vezes vem com a opinião formada, consulta com a mãe, com a opinião já formada. Eu quero fazer isso. Se abre o oráculo. Não, o ideal não era se fazer isso. O ideal era seguir por um outro caminho. Nessa questão em particular, não vou limpar você. Só que já se criou um processo, se criou um novo caminho. Se você limpar agora, você remove esse caminho novamente. Vamos dizer assim, palavras mais simples. Reseta e começa tudo de zero novamente. Que eu acho injusto. Aí, se você chegou a um ponto, você voltar atrás e recomeçar. Como já existe um caminho, esse caminho se abriu, qual seria a melhor observação? Na minha opinião, enfatizar esse caminho. O que pode ser enfatizado? O que pode ser feito? O que pode se utilizar da magia para favorecer esse caminho e se transformar esse caminho no objetivo que a pessoa deseja, no caso a consulente? Volto novamente no que no início eu perguntei. O que o oráculo mostra? O que o oráculo indica de possibilidades? O que a espiritualidade indica de possibilidades para se moldar esse caminho e ter o objetivo que a pessoa deseja? Por isso o importante da consulta. O caminho foi interrompido, por exemplo, no caso dela por magia. Eu falei pro pai Rodrigo, o pai Rodrigo em si sabe que é eu que direciono ali devido aos processos, sim, ele que faz a mão de corte e tudo de entrega para as entidades aqui da casa que pegam esse trabalho para se fazer. Então, teve caminhos ali para ser trabalhados, enfatizados, mas rompeu-se o caminho da outra pessoa com a separação, afastamento e destruição. Então, com magia foi feito isso, é com magia que volta, gente. É com magia. Não pense que você vai lá rezar, orar e isso vai acabar. Tem uma magia, tem um feitiço ali em andamento. E com magia, feitiço em si, você luta com magia e feitiço. Lógico que depois que você vem para as mãos, vamos dizer assim, do processo que eu trabalho em si, você fez o trabalho espiritual, você fez a magia, o feitiço, e eu auxilio a pessoa na energia para obter aquela magia que eu fiz em si, que eu entreguei à entidade em si, que é só ter ali o meu trabalho, entregar, zelar, pedir às entidades para que elas façam o trabalho delas. E aí, no caso, são as entidades, são o espiritual que vai trabalhar isso.
E quando eu falo sobre isso, em toda consulta espiritual, eu explico sobre. Porém, existem pessoas, não é o caso dessa pessoa em questão, mas existem pessoas, Pai Rodrigo, que faz o processo de magia e quer obter o retorno muito rápido, sabendo que muitos não vão falar para vocês, mas vocês começaram um processo há mais de um ano atrás, que nem no caso dela. Mas será que as magias dela realmente foi feito? Tá? Que nem no caso dela estar conversando já com o magiado que simplesmente não quis mais, rompeu-se. Sim, no caso dela foi feito magias lá atrás. Então eu poderia enfatizar com o quê? Com o que a mãe Laura, a mãe Beatriz tem. Porque as tá? pessoas às vezes Os não processos. entendem, numa questão dessa de querer um retorno, as pessoas não entendem que mesmo com a magia, a pessoa que saiu da sua vida não vai simplesmente aparecer na sua porta com a malinha nas costas e ó, voltei. Não. Tem um processo. Não, existe Primeiro, um processo. tem que haver um contato, uma conversa, uma quebra de resistência. Sim. E aí, nesse processo enfatizado com a magia, vai se enfatizando, vai se trabalhando essas energias para ter a reaproximação até o ponto do objetivo final, que é o retorno. Nesse caso específico que a gente está falando. Que eu volto a falar, né? Que se eles tiveram oportunidades no passado, constituíram família, casamento, bens materiais, algo sólido para a vida deles, tá? Por que não utilizar da magia, da espiritualidade para obter um novo caminho e novas chances? Por que não? Que é isso que as pessoas em si muitas vezes não falam. Não fala. É muito bonito, eu falo que é romantizado falar sobre caminhos. Quando se fala que tem caminhos, tá? Teve oportunidades e não estão agora. E ter caminhos e teve oportunidades, por que não ter novas oportunidades lutando com a espiritualidade, com a energia a favor de vocês, para que vocês obtenham? Mas quando eu falo isso, tá, Pai Rodrigo, às vezes a pessoa pode achar até a hipocrisia de uma mãe no santo, como a maioria estão chegando até mim e falando que eu sou uma pessoa arrogante de falar, tá? Errado, tá? A arrogância não existe. Existe o ensinamento do espiritual a mim que se eu tenho axé de união para dar, eu vou dar axé de união. Se eu tenho axé de riqueza, eu vou dar axé de riqueza. Sim. Tanto que se muitos observarem, eu gosto de dar exemplos, né? E esses exemplos auxiliam as outras pessoas. Você vai até um pai e uma mãe no santo. Aquela tiazinha que tem as bênçãos, tá? De oração. É bênçãos de oração que ela vai te dar. Sim. Ela não vai te vender um pacto de riqueza, prosperidade e assim por diante, se ela for simples. Se ela tiver o axé só para o benzimento. E assim, é nesse meio da espiritualidade. E eu sinto muitas vezes em atender as pessoas, em eu querer repassar. Olha, você está sendo enganado. Olha, você... Então a mãe Laura, muitas vezes, se cala em toda a consulta. Por quê? Tem pessoas que não reagem muito bem pelo simples fato de ter depositado a fé, ter sido enganadas muitas vezes, e os processos de trabalhos espirituais não terem sido entregues e feitos, consagrados e conjurados. Acontece muito, né, mãe? A pessoa vem, abre o oráculo, no caso, abre a mesa, aqui no caso da mãe, mas ela já vem com as respostas que ela quer ouvir. Não é assim, por isso que eu enfatizo. O que o oráculo te mostra? Ou para testar esse sacerdote. Porque isso eles acham isso é muito que porque... comum Porque existem pessoas que vão fazer o seu trabalho e entregar e existem pessoas que não. E estão nesse meio da internet dando a cara a tapa, mas não fala sobre o traçado, de onde que veio, o que faz, como faz. Tá? E sabemos, tá? Os mais antigos em si, que trabalharam, que deram resultado, que hoje tem nomes, que eu, Mãe Beatriz, comecei esse canal lá no passado, era para a parte de Umbanda, né, em si, sim. E não deu certo, então quer dizer, os feitiços e bruxarias da Mãe Beatriz deu mais retorno ali no canal e se estendeu para mim poder explicar sobre isso. Mas por que tudo isso? Tá? Por quê? Eu não quis pegar, vamos dizer, eu falo do rabo do cometa, né, de falar de que casa eu vim, como que eu vim, como que eu fui feita. Eu sempre enfatizei a espiritualidade pelo dom da clarividência. Pelo dom da clarividência, o que acontece?
eu não passo por cima das entidades como elas me pedem os processos de trabalhos espirituais, que são as energias que eles necessitam para poder estar trabalhando e trazendo aquela pessoa para eles. Pegando o gancho e tocando nesse assunto, sim, que os trabalhos que a mãe Beatriz faz, no caso nós aqui na casa fazemos, sempre foi ensinado, orientado pelos mentores da casa. Que são quem aprendi com pai, mãe, santo. Não. E eu nunca vou falar, aprendi com fulano de tal, ciclano de tal, geralmente, pai ali, na mãe aqui. grande maioria das vezes, a guardiã da casa vem, me passa todos os elementos, como deve ser feito, a forma que deve ser feita, para repassar para a mãe. Ó, esse trabalho assim, serve para isso. E ela passa as situações. E ela, cada elemento, cada forma de trabalhar, cada forma de agir, como é feito cada trabalho. Então, sempre foi orientado por eles. Para quê? Para que serve? Como se utilizar? Como se deve fazer? Até mesmo os padês, né, pai Rodrigo? Sim. Porque saímos de uma casa de religiosidade onde era um padê para tudo. É aquele padrão. Padrão. Faz isso. Aqui chegou, quando a casa, ela começou a formar, ó, para essa entidade se faz assim, para essa entidade se faz assado, para essa entidade se faz dessa forma. E é dessa forma que obtém o resultado. E assim, é a forma que dá resultado. Cada trabalho tem um tipo de padê. Hoje, com os processos de trabalhos espirituais, não é só o pai Rodrigo que me auxilia com a mão de axé, tá? Que, lógico, com todas as feituras, tudo que foi pedido a você dentro do espiritual, tudo dentro do padrão, né, alicerçado em si, ele me auxilia e hoje meu filho também me auxilia, tá? Nos processos em si. Então, acabamos daí fazendo mais trabalhos, entregando e da forma mais correta. Lembrando que eu sempre aviso as pessoas, né? Eu vejo aquela multidão de trabalho em si, tem que se ter um espaço muito grande, porque ou você entrega os trabalhos espirituais em mata, cemitério, pontos de força, tá? Ou você entrega numa tronqueira firmada, consagrada para aquela entidade que vai receber o trabalho, trabalhar a seu favor, que é da forma que eles pedem. Então, é dessa forma que hoje em dia a gente trabalha. Mas voltando ao assunto do trabalho em si, de separação, destruição e afastamento, tá? Não é que quando uma pessoa faz um trabalho de afastamento, destruição e separação, que todos os trabalhos vão dar esse resultado e de imediato, tá? Porque você não sabe, a pessoa não sabe quando foi que foi feito esse trabalho, mas sim que pegou esse trabalho em si. E sabe quando vocês, na realidade, entendem quando vocês têm os sintomas e vocês repassam os sintomas que vocês estão sentindo. Não pela memória de vocês, como pela cabeça de vocês. No áudio, e sim o que vocês passaram para acontecer todo o problema na vida de vocês, tá? Porque os trabalhos em si, tá? Não é que, não pode ser desfeito. Tá? Pode. Eu vou deixar um adendo aqui, que toda pessoa que fez um trabalho de destruição, separação, afastamento, é somente ela que pode realmente desfazer esse trabalho. Quem fez, desfaz, tá? Essa é a teoria, tá? Da entidade repassada a mim. Somente quem nos deu, quem desfaz. Outra pessoa não vem, porque eles não são vendidos. Eles, na realidade, é um processo de trabalho espiritual e eu não estou romantizando, porque eu não brinco com as entidades. Não estou romantizando. Cada um tem seu papel dentro da espiritualidade e se trabalha. Até porque, nesse caso em específico, o objetivo era o quê? Separar. E separou. Até ali. Pronto. Separou. Mas manteve separado? Manteve separado? Não. O processo do trabalho espiritual vai até onde foi pedido. E como foi pedido. E se pediu para separar, era separar, separou. Agora não diz a quantidade de tempo. Da mesma forma. Por isso dos trabalhos daí serem enviados. Da mesma forma que quando a pessoa vem aqui e pede um trabalho, que quer a reunião, que quer trazer a pessoa de volta, e acontece, traz a pessoa de volta e às vezes não fica. Já aconteceu. De ter que enfatizar para daí voltar. Porque
Foi feito um trabalho para trazer de volta. Depois que traz de volta, vamos fazer um trabalho para se fortalecer. Aí vai e se da manter. pessoa manter. Aí vai da pessoa querer fazer. Como ontem eu fiz uma consulta e falei, saiu o Odu que explica pra mim. Eu vou deixar bem claro sobre o Odu Oren. Fala muito Exu no Odu Oren. Então, esse Odu, quando cai, diz pra mim, pessoas unidas pelo espiritual. Duas pessoas. Então, seria a pessoa em questão e aquela pessoa que quer voltar para os caminhos. Se essa pessoa em si foi unida pelo espiritual, também o espiritual pode desunir. Se você une, você também desune, tá? E aí, no caso, existe o processo da pessoa saber. Se você é unido pelo espiritual, o espiritual vai aceitar seus axés a ponto de reunir novamente você com o ser amado. Então, se o espiritual aceitou o axé, bem feito, bem entregue, não é qualquer axé que eu vejo por aí. Gente, e é o que eu falo pro pai Rodrigo, é muita gente, muitos seguidores que tem e que fazem trabalhos em si, que só usam da fé de vocês. Não foi entregue às entidades, aí vocês ficam, né, e perdem muitas vezes a fé, eu falo de vocês, que anda ao lado de vocês, vocês a perdem, né, diminui, porque daí aquilo não acontece, aí falam para entregar nas mãos do espiritual, aí vocês seguem a vida de vocês e pronto, fica por isso. E não é assim. Trabalho feito, entregue, que vocês viram, vocês só vão ter a certeza, tá? Quando der um resultado. Então, a certeza vai ter de vocês saberem. Por isso que começa-se com processos menores, para você ter certeza que a pessoa tem algo para ser enfatizado a favor de você. Você não constrói uma casa pelo telhado. Não Você se constrói. Pelo alicerce. Então, você alicerça algo. E eu vou ser sincera, eu sou muito simples no falar e falo, olha, primeiro eu tenho que ter certeza o quanto essa pessoa tem de amor, carinho, atenção por você, para voltar para você. Então eu preciso desse processo para me ter certeza para poder fazer aí os eu outros. volto bater naquela tecla. O que o oráculo mostrou. Então entenda, as pessoas às vezes procuram, mas na hora não, só quero fazer trabalho, não quero consulta. Exato. Não tem como. Ah, vamos fazer o trabalho? Tá bom, vamos fazer o trabalho. Pela minha experiência, eu até vou fazendo os Até vai trabalhos. fazer o trabalho, mas a pessoa volta para fazer consulta, porque ela vai querer Mas saber você sobre. precisa ter um direcionamento. Qual é o processo? Qual é o alicerce para que isso ocorra, o resultado que a pessoa deseja? É o oráculo. E esses sintomas que eu falei sobre o trabalho de afastamento, destruição e separação, quase em todos os processos acontecem. Principalmente quando é feito com entidades que vão lutar, magos negros e assim por diante, vão lutar para que esse processo aconteça. Sim. Ah, mas daí você diz que tudo é de acordo com o merecimento? Não, nem todas as pessoas merecem o que é enviado. Nesse caso específico do áudio, a magia foi feita, foi cumprido o objetivo. Ela tem que limpar a pessoa. Limpar do quê? Já se cumpriu o objetivo do trabalho. Ah, ele continua agindo. Não, foi para separar. Separou. Ali está o trabalho. Agora ela pode lutar. Agora ela pode lutar. Se fortalecer em energia, que é o que eu faço, fortaleço a pessoa com os banhos, com as orações, com a energia de atração, para que aquele trabalho que foi entregue à entidade, a entidade lute a seu favor. E como ela já abriu um novo caminho, um processo de limpeza, agora pode fechar esse caminho. E não é isso que queremos. E não é o objetivo. Nós temos agora que utilizar esse caminho com a magia para criar novas situações, melhorar esse caminho, vamos dizer assim, que esse caminho melhore para ela atingir o objetivo que deseja. Portanto, enquanto nós estamos fazendo e debatendo sobre isso, ainda bem que o pai Rodrigo concorda, né? Porque tem muitas situações que ele não concorda. Quando não ele concordo, mesmo eu falo, fala, não concordo, mas vamos fazer. Tá? E muitas vezes as entidades mostrou para ele que ele estava errado, né? Mas aconteceu. Acontece e aí vem os feedbacks, né, para se falar. Então, falando sobre fechamento de caminhos, tá, pessoal? Vou desligar aqui o negócio, tá? Muitas pessoas ligam, né, para estar conversando e acaba interferindo um pouquinho. Então, fechamentos de caminhos amorosos, tá? Eu vou falar para vocês aqui. Primeiro eu faço, aí tenho retornos para daí repassar para vocês. Eu não considero trabalhos espirituais de fechamento de caminhos amorosos
aconselhável. Por quê? Caminhos amorosos, de repente vocês vão estar dentro de um caminho. Ah, mas daí todo magista fala para se fazer um fechamento de caminhos amorosos, tá? Porque entra na linha de destruição, fechar, desunir, destruir, fecha tudo, tá? E aí, no caso, fecha-se o caminho do magiado, e aí eles falam para se fazer, vamos fazer daí uma amarração amorosa para retornar nos caminhos, para interligar os caminhos. Tá, não tá errado, mas eu não concordo. De repente era o único caminho que a gente ia mexer e trabalhar, e aí vem aquele sacerdote, não, tem que te limpar, tem que banir tudo, tenho que fechar os caminhos para poder trazer o ser amado. Gente, vamos ser adultos o suficientes dentro de um relacionamento. O caminho em si, houve a separação. E aí vocês vão banir totalmente os caminhos do ser amado, fechando os caminhos dele, ou seja, fechando os caminhos amorosos, que é o que falam, e aí você está num desses caminhos e vocês fecham de vez os caminhos de vocês. Que leva-se tempo para se abrir. Exato, a pessoa está mas ela não entende isso. Quando ela quer... fecha, você está generalizando, fechar os caminhos amorosos, mas você faz parte de um caminho. As pessoas, elas têm, né, muitas vezes o egoísmo. Não está comigo, vou fechar o caminho dele com os outros. Aí fecho de vocês mesmo, eu falo. Portanto, eu não concordo no fechamento de caminhos amorosos, porque eu já tive resultados, falei com a pessoa mesmo assim quis fazer, fechou de vez. Fechou de vez, foi fechado, mesmo fazendo a reutilização do interligamento dos caminhos, foi mais difícil para essa pessoa entender que se findou, porque na mão de um bom magista, de um bom sacerdote, é fechar. Fechar caminhos amorosos é fechar. Não que eu vejo por aí. Não que eu vejo. Então, esse entendimento que eu tenho quando eu falo sobre ações, reações, sintomas dos trabalhos. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, cuidem muito bem com as pessoas em si que pegam o caso de vocês, não ouve realmente o que aconteceu, porque tem que se haver a empatia, tá? Tem que se haver a empatia de saber sobre o caso, é tirar aquele tempinho para saber sobre o caso seu, é direcionar a pessoa em questão e deixar a pessoa ciente do que ela está passando a fazer na vida dela. Então, quando eu falo processos de trabalhos espirituais é luxo, tá? Quando eu falo nisso, as pessoas pensam assim, fazer trabalhos espirituais com a mãe Laura, com a mãe Beatriz, é muito caro. Aí entra em contato comigo pedindo valores. Gente, eu falo de valor do meu trabalho, vocês falam de preço. Vocês dão preço e rotulam. E aí os outros vão se achegando, tá? Porque agora tá uma onda, né? De muitas vezes fazer trabalhos espirituais, mas no coletivo. Eu faço também, gosto, obtenho um bom retorno, mas de todos os coletivos em si, eu creio que eu estava fazendo a coletividade, quem estava se cansando era eu, quem estava perdendo dinheiro era eu, porque a forma que eu faço é diferente da dos outros. Coloca tudo no montante quando não se pode fazer dessa forma, então há as explicações sobre, tá, pessoal? Não discrimino, não abomino, eu acho que cada um trabalha da forma que quer, cada um dá o resultado da forma que tem o resultado. Mas eu dei um tempinho, tá, Pai Rodrigo? A coletividade é mais só pela casa, pelo que nós pedimos para os filhos da casa na coletividade. Mas para fora em si, quando você vem com um problema, você precisa de enfatização, mais energia. Como que eu vou largar vocês num processo de, vamos dizer assim, coletividade, vocês dividindo um trabalho, dividindo uma água que não vai matar sua sede? Simples assim, tá, pessoal? Então, eu creio que esse vídeo ficou bom, vou enviar aí para vocês estarem, né, ouvindo, tá, a opinião do Babá, a opinião minha sobre esse processo de separação, afastamento, destruição, tá, que são um dos processos que as pessoas nos buscam para fazer. Sim. E que eu, Mãe Laura e o Pai Rodrigo sabemos a energia que pegamos sobre isso. E se ele quiser falar um pouco mais sobre esse processo, eu gostaria que ele desse a opinião dele, tá? Mas a opinião sincera, eu quero, do que ele acha sobre esse trabalho de afastamento, destruição e separação de rival. Olha a opinião dele, gente. Olha, ser bem sincero, eu particularmente não gosto. Particularmente, minha opinião. Não que
Ah, mas o senhor faz? Faço, mas eu particularmente não gosto, porque às vezes o sentimento e o pedido da pessoa é como a mãe falou, vamos fechar caminhos. Você faz parte de um caminho. Tá? Vamos parar tudo na vida da pessoa. Às vezes parar na vida da pessoa vai parar você também nesse caminho, porque você faz parte de um caminho da pessoa. Então são coisas às vezes que a pessoa pede, uma energia que às vezes não é tão simples E benéfica. e benéfica. Agora, que você só pensa no magiado, mas esquece que você faz parte desse processo. Então, E aí o pai Rodrigo impôs regras para a mãe. Sim. E a mãe faz essas regras e cumpre bem, porque eu necessito de uma mão de axé, que não é o que nós vemos por aí, pessoas entregando as entidades de qualquer jeito. Não é, gente, não é assim, né, pai? Tem Sim, todo até, um culto ali para até poder... que quando começou esse tipo de Uma trabalho, cerimônia. a primeira coisa foi sentado com a entidade, com a senhora da casa, a senhorita da casa, e eu fui tirando as dúvidas e fui perguntando a ela, não gosto disso, isso aqui não vai criar tal situação, isso aqui não vai ter tal resultado, como eu posso fazer, que forma que eu posso fazer, de que maneira eu posso fazer. Não vou entrar em detalhe aqui, que é particularidade do trabalho nosso. E aí ela foi me orientando. Tá, correto, isso aqui, se fizer dessa forma, então faça dessa forma. Então, foi sempre uma preocupação. Então, existem regras, existem formas de ser feita. Fundamentos. Orações que é pedido. Conjurações que a mãe faz para justamente ter cuidado com certas situações, com certos resultados. Mas daí é minha escolha ficar sem fazer um processo de trabalho de destruição, afastamento e separação? Não, gente, não é que é minha escolha, porque se você chega até mim e para você obter aquele resultado de voltar com o ser amado, nós dois analisamos e vemos qual a possibilidade de estar a outra terceira pessoa interferindo no processo de volta. Para daí fazer o processo de separação, destruição e afastamento. E daí a primeira pergunta que eu faço para a mãe, o que o oráculo te mostrou? O oráculo de acordo com o que o oráculo responde, a mãe, aí a gente tem a... Só que com uma diferença, né, pai Rodrigo? Quando é o oráculo que diz, vamos fazer, vamos enfatizar, tá? Não é o humano que vem pedir, é outra coisa. A mãe recusa às vezes. É as entidades pedindo a mim que precisamos separar para poder unir novamente. A mãe recusa o trabalho. Eu recuso realmente. O oráculo diz, não deve ser feito. E a mãe fala, aqui tá dizendo que não deve ser feito, eu não vou fazer. Porque, pai Rodrigo, pela minha experiência hoje, lógico que lá no passado eu não tinha experiência com o processo de trabalho espiritual, tá? Não tinha lá no passado. Mas já faz para lá de 8, 9 anos que já estou trabalhando com atendimentos, com pessoas, fazendo pequenos trabalhos e chegando a esse nível de trabalhos espirituais. Então, tem chão pela frente, tá? Tem muita munição aí, muita proteção para nós podermos estar utilizando desse processo de trabalhos espirituais. E sim, nós temos o direito, muitas vezes, de escolher ou não o que fazer, tá? Temos esse direito, até mesmo pela nossa saúde. Sim. Por quê? Aquela pessoa que fala que faz um trabalho espiritual e que não tira nada de energia sua para o processo acontecer, é uma pessoa que não está fazendo o trabalho adequadamente e entregando. Todo o trabalho. Todo o trabalho, energia, o sacerdote tem que repor energia e doar a energia devido àquilo. Mas isso é realmente quem faz, é quem sabe sobre. Isso não tem a ver com proteção, isso não tem a ver com esse é mais forte que aquele. Não. Só existe o que a espiritualidade utiliza. Se eles precisam da utilização dos materiais naturais, do EGE, que é a força animal, para tudo se acontecer, porque nós não precisamos nos recarregar, nos limpar a todo momento e poder doar a energia em si para poder chegar até a entidade. Mas eu vou deixar bem claro, todo o processo, o nosso trabalho de um sacerdote é fazer, dar a entrega necessária, intermediar vocês com a entidade, com a espiritualidade. E aí, é a espiritualidade com vocês. Então, não tem fundamento nenhum se vocês receberam fotos, vídeos, ouviram
o que foi pedido, vocês estarem cobrando do sacerdote ou falando em outras redes, ou indo até então falando que o sacerdote em si não teve mão de axé para fazer aquilo. De repente, a espiritualidade está trabalhando ali para vocês e vocês não deram as energias necessárias. Somente isso. Porque se é dado, vocês esperem, aguardem resultado. Mas o que a gente mais vê, né? Pessoas escolhendo na internet que trabalho vai fazer, não o que vai resolver o problema, misturando energia, cobrando daquela pessoa que dá um tempinho respostas e não cobrando de quem realmente pegou o caso lá atrás e fez a bagunça. Que na maioria das vezes as pessoas bagunçam todo um processo. Por exemplo, a limpeza, se não sabe quando fazer. Né, mãe? A gente está falando de pessoas que não fazem o processo. E sendo bem claro, tem pessoas que procuram a mãe porque fizeram com outras pessoas. A mãe abre, olha lá de novo, abre o oráculo diz, ó, foi feito, está em energia, está trabalhando. Exato. Aguarde, tenha paciência. Outra coisa que eu vou aproveitar esse vídeo para dizer, tá? A mãe Beatriz sempre arruma um tempinho para estar vendo sobre a energia e o processo de trabalho espiritual, porque tem de tempo em tempo, não é a toda semana, a cada 15 dias, como tem pessoas que gostam de estar pulando de galho em galho, eu falo isso, né? E aí vão em oraculistas, ou vão em pessoas que tiram cartas e búzios. Fulano falou isso, joguei com Bertano, falou aquilo. Calma, gente, tem um processo, tem um Aquela tempo. pessoa que fez o processo de trabalho espiritual para você, que vai falar sobre o processo. Mas é que vocês já acham-se, né? A maioria, tá? Não tô falando, não se ofendam, gente, porque às vezes quando a gente fala vocês, generaliza. Eu não quero generalizar. Eu não tô acusando ninguém. Eu não acuso. Tudo que eu coloco aqui de conteúdo é pedido para a pessoa, é utilizado. Eu não falo mal de ninguém aqui na internet, porque não temos esse direito de falar, principalmente de consulentes que chegam até nós, só pontuamos os problemas. Tem pessoas que vêm, que fizeram o trabalho e amanhã abre o oráculo e diz, não, o trabalho foi feito, está agindo, tenha paciência e aguarde. Mas a senhora pode pegar o meu processo de trabalho espiritual para melhorar essa energia? Posso. Podemos enfatizar. Podemos enfatizar. Mas daí, no caso, como que você procede em si? Continuo ou não, tá? O celular ali. Continuo ou não, tá? Com a outra pessoa que está com o processo. Claro que continua. Quanto mais pessoas estiverem trabalhando para se constituir, mas com a mesma causa, entregando da mesma forma, o trabalho aparecendo que foi feito, tá? Que está em ação, por que não ter mais axé? É união. Se lá no espiritual eles não são burros, tá? E cada um sabe o trabalho que faz, que vai interferir? Porque o que eu vejo? Eu quero fazer um novo vídeo aqui com o pai, né? Para que ele também dê a opinião dele para vocês, para que vocês saibam sobre os trabalhos espirituais, muitas vezes de pessoas que são obrigadas a fazer trabalhos. Gente, tudo é escolha de vocês. Ninguém obriga vocês a nada. É orientado. É orientado que tem que ser bom, feito. Que deve ser feito. Mas ninguém é obrigado a fazer. Querer ou não fazer é como... Agora, o resultado também é de vocês. É de vocês. O resultado é de vocês, pelo que vocês foram buscar, fazer, tá? O que em si vocês conhecem e têm a fé daquilo, e os retornos, né? Os feedbacks vão auxiliando bastante nas enfatizações de algo melhor para se constituir o que você deseja. Lógico que eu não vou me vangloriar, mas nós temos obtido aqui na casa bastante feedbacks positivos e as pessoas, o que eu tenho percebido, tá, pessoal? A mãe é muito transparente. Parece que as pessoas, quando ouvem os feedbacks positivos das pessoas que estão chegando, aquele que está lá atrás, eles misturam, né? Começaram com outras pessoas os processos, mas daí com a mãe tá há pouco tempo. Aí exige da mãe o retorno. Tá, mas o teu processo foi começado lá atrás. Não é a mesma coisa daquela pessoa que chegou ali, confiou em mim, tá? Fez tudo certinho. Quando eu falo dos resguardos, é fazer tudo certinho. E não são resguardos igual eu vejo por aí, não, tá? São bem simples de se fazer, que nós sacerdotes fazemos, e semanais nós fazemos muitas vezes para os trabalhos espirituais. Porque você, alecrim dourado que nasceu no campo para ser semeado, tá? Não pode fazer. São, sim, as orações, tá? Os banhos de atração, que compromete se vocês não vão fazer certinho como é repassado. Porque quando eu digo compromete, não quer dizer que desfaz o trabalho que fazemos. Não importando qual tipo de trabalho,
não desfaz, mas vamos dizer assim que a energia que está aqui em cima, ela cai um pouquinho até chegar onde você deseja, cai, mas não para melhor, é para pior, porque afasta um pouco do destino que você veio buscar. Bom, pessoal, vou fazer um próximo vídeo em si, vou pedir ajuda do babá da casa para estar auxiliando. Eu gosto muito da opinião dele, porque daí eu sou contrariada e eu tenho que saber o que eu explicar sobre me buscar retorno para vocês. Porque não adianta eu falar para vocês assim, eu faço e aconteço, porque eu não falo isso de fazer e acontecer. Eu sim, eu entrego às entidades, elas que vão fazer e acontecer. Mas eu entrego da forma que elas nos pedem, ou seja, me pedem, tá, pessoal? E é assim. Ah, e vice-versa, né? Para esse trabalho eu quero uma galinha tal, para esse trabalho outra galinha tal, e para isso, e para isso, e para isso. São detalhes. Mas são detalhes que fazem a diferença. Beijos e abraços. E até mais. Até mais.